Se esse vídeo chegou até você, é porque você precisa ouvir ele. No momento certo você vai ouvir esse vídeo. No momento certo você vai ver ele, vai clicar e vai entender o porquê. Essa história que eu vou te contar aqui, com certeza vai mexer muito com o seu coração, tá? Muitas das vezes a gente tá passando por situações na qual a gente acha que nunca vai acabar. Parece que tá acontecendo só com a gente. E a gente não entende por quê. Não é verdade? Cada pessoa tem uma sensibilidade, tem um sentimento diferente. Eu posso estar passando exatamente o que você estiver passando, a dor que você estiver passando, o problema que você... Pode ser igualzinho. Só que a forma que eu vou reagir é diferente da forma que você vai reagir e vice-versa. Cada um de nós somos único. Não adianta, tem gente que fala assim, eu imagino a sua dor quando perde alguém, quando é traído, né? Quando tá passando por uma situação complicada. Eu consigo imaginar. Imaginar? Ou então a pessoa fala assim, já passei por isso, eu sei exatamente o que você tá passando. Não sabe. Não sabe porque é diferente. Eu fui traída, e se você foi traído também, é diferente, gente. Às vezes você ama mais o seu marido do que eu amo o meu. Às vezes o seu sentimento é diferente do meu. Às vezes como você recebe as informações, o caos, tudo, é diferente de mim. Então, não tem como a gente falar assim, eu sei exatamente o que você tá passando. Não dá pra saber. Não dá. Não tem como a pessoa falar que sabe o que a outra tá passando. Às vezes eu tô com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, sinusite. Eu também tenho uma enxaqueca, sinusite, dor. Mas às vezes a minha dor é mais forte do que a sua. Ou às vezes eu suporto mais do que você, ou vice-versa. Claro que a gente sempre se ajuda tentando dar conselhos umas para as outras. Mas a dor, ela é única. Não tem como eu falar pra você, eu sei o que você tá passando. Posso imaginar? Até posso. Mas saber, só Deus. É só Deus que sabe. Durante muito tempo da minha vida, eu fui uma mulher muito... Como posso se dizer assim? Eu cresci na igreja, né, gente? Na igreja evangélica. Então, eu era uma pessoa muito submissa. Eu cresci com aquela frase, a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Então eu sempre fui uma mulher muito calma, muito mansa. Tentava ter sabedoria. Pedi muito a Deus, Senhor, meu Pai, me dê sabedoria, Pai. Me dê sabedoria. Era o que eu mais pedia. Eu tenho 3 filhas hoje, uma de 18, uma de 16 e uma de 6. A minha do meio, ela tem síndrome de Williams. A gente descobriu essa síndrome dela com 4 anos. Então, eu casei muito novinha, gente. Eu ia fazer 18 anos ainda quando eu casei com meu esposo atual. E sim, eu já passei por muitas coisas. Teve uma fase na minha vida que a gente sempre, desde quando eu nasci, a gente sempre morou em periferia, né? Favela mesmo. Então, eu sempre morava em barracos de madeira e tudo mais. Com 14 anos, meus pais se separaram. E aí eu conheci, né, o meu esposo, né, na época o meu namorado, conheci ele, logo a gente começou a namorar e tal, e com 17 anos eu engravidei. Então, a gente tem um sonho, só que no ambiente na qual eu fui criada, a gente não consegue pensar em outras coisas, nossos sonhos, eles são muito longe. A gente fala assim, eu tenho um sonho de um dia morar na praia, ter uma casa grande, uma casa confortável, poder viajar. Será que um dia eu vou conseguir? Como? Mas aí a gente pensa, pra mim conseguir eu preciso fazer uma faculdade, não sei o quê. E assim, minha família veio uma estrutura, assim, muito, né, falha, vamos dizer assim. Meus pais bebiam, eles se agrediam, eles brigavam. Então, assim, eu cresci com os meus sonhos muito distantes. Mas a minha fé não. A minha fé não. Quando a gente veio para Baixadas, morar aqui onde eu moro hoje, que é em Itaém, até o momento que eu estou morando aqui, a gente passou uma situação bem complicada. Compramos uma casa aqui e a gente levou um golpe. Então, a casa que a gente comprou, o único dinheiro que a gente tinha, essa casa
ela era uma casa invadida e toda aquela documentação que a gente tinha era falsa. Esse processo demorou 5 anos. Durante 5 anos a gente tentou recorrer e tudo mais, mas a gente perdeu. E nós tivemos que sair da nossa casa sem nada. Até o poste que a gente tinha colocado novo, a gente na época já tinha vendido o nosso carro e tinha comprado um terreno. Até o poste que a gente queria tirar para colocar no nosso terreno, a gente não pôde. Então a gente literalmente perdeu tudo. Perdemos tudo. E bem nessa época foi quando eu descobri que eu tava grávida da minha pequena, que hoje tem 6 anos. Então, gente, não sabia o que fazer. Na época eu tava desempregada, o meu marido ele tinha uma borracheira que tava falindo e eu não sabia o que fazer. Só que naquela época ninguém sabia da minha situação. Enquanto isso, gente, eu passei por tantas outras situações que eu vou deixar para outros vídeos, tá? Coisas de mulheres, né? Então eu passei por essa situação, gente, eu fiquei sem ter onde morar. Então eu fui numa casa que estava literalmente abandonada, bati lá e pedi pro meu vizinho. Falei assim, oi, eu queria o contato dessa pessoa para ver se eu consigo falar com ele. Peraí, gente. Pra ver se a gente conseguia alugar aquela casa por um valor barato e tal. O dono dessa casa, ele se sensibilizou com a nossa história e deixou a gente morando lá. A gente ficou morando lá quase 6 anos, de favor. Enquanto isso, a gente construiu nossa casa, né? A gente lutou muito também. Ficou pausando toda hora, porque foi bem na época que minhas filhas chegaram da escola, aí ficou fazendo muito barulho. Então, a gente ficou morando lá enquanto a gente construiu nossa casa. E depois, eu fiz alguns cursos de desbloqueio mental, pra crescer, sabe, internamente. Então, eu trabalhei muito o meu automerecimento, expansão de consciência, porque eu não me sentia capaz de fazer certas coisas, sabe? Eu era muito dependente do meu marido, dependente, por mais que eu trabalhasse, mas eu era muito dependente, gente. Depois que eu fiz esses cursos, depois que eu fiz vários, né? A gente fala assim, treinar sua mente, né? Pra você poder evoluir, vamos dizer assim. As coisas começaram a acontecer. E claro, quando eu percebi a minha conexão com Deus. Eu sei que cada um tem sua religião, né? Cada um chama Deus de uma forma diferente. Mas que existe uma força maior, a gente sabe que existe. Então, existe essa conexão com Deus, existe essa conexão com você mesmo. Então, você precisa, primeiro de tudo, esperar o tempo certo, mas também não se acomodar. Às vezes você tá com seu coração acelerado, às vezes você não entende porque você tá passando por uma situação e eu posso só te dizer uma coisa, vai passar. Pode demorar muito tempo, mas também pode ser muito rápido, mas vai passar. Enquanto passa, não se desespere, tente acalmar seu coração, sabe? Coloque essa dor ali em Deus e fala, Senhor, tá entregue. Por quê? Porque quando a gente fica muito presa àquela situação que tá acontecendo ali, a gente sofre. E quando a gente sofre, a gente não consegue ver uma solução. Então, às vezes, as coisas estão claras ali, olha, diante de você, e você não consegue enxergar, porque você tá vendo só os problemas. Ai, Aline, mas você não sabe nem o que eu tô passando. Gente, como eu falei lá no começo, não sei mesmo. Mas você imagina só a minha situação que eu passei naquela época. Fora tantas outras coisas que aconteceram comigo, sabe? Minha mãe também teve uma época da vida dela que ela se apaixonou por um morador de rua, usuário de droga, ela abandonou toda a casa dela, abandonou eu, as netas, os filhos, abandonou todo mundo pra ficar com esse rapaz. Ela ficou durante 5 anos assim, como moradora de rua. A gente internou ela 2 vezes, ela voltava, até que, graças a Deus, ela teve essa libertação. Da última vez que a gente internou ela, ela se libertou e hoje ela é outra pessoa. Então, assim, claro que a gente tenta fazer, mas o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. A gente não pode se conformar na situação que a gente tá, não. Então, a gente tem que usar a nossa fé de que um dia isso vai passar, de que um dia as coisas vão mudar.
Eu fiquei quase 6 anos morando naquela casa e eu não me conformava. Eu falava assim, eu quero ir pra minha casa. Eu quero poder bater assim e falar assim, meu, é minha casa aqui, sabe? Não vou ficar morando na casa dos outros. Só que era no tempo de Deus. Como que eu ia fazer? A gente não tinha dinheiro para construir uma casa. Mas Deus preparou tudo. Deus me transformou numa mulher que eu sou hoje, sabe? Olha, eu não consegui nem gravar um vídeo, gente. Se vocês verem meu outro canal, se lá no comecinho do meu outro canal, vocês vão ver como eu tinha muita vergonha de gravar. Então, sabe, Deus prepara. Deus prepara a gente, Ele faz as coisas acontecerem, mas você precisa ter a fé. O que é a fé? A fé é você viver algo como se já tivesse acontecido. É você viver algo como se já tivesse acontecido. Não é você só visualizar, imaginar, pensar, querer. Não é. É você viver algo como se aquilo já tivesse acontecido. Naquela época eu visualizava minha mãe transformada, eu visualizava eu, sabe, gravando esses vídeos, ajudando outras mulheres a ter renda extra, ajudar as pessoas. Hoje é muito gratificante para mim poder receber um depoimento e uma mulher falar assim, Aline, olha só o que eu comprei aqui, minha geladeira nova aqui, olha, por causa de você que me ajudou. Hoje eu tô com meu nome limpo aqui, paguei todas as minhas contas, posso dormir em paz, graças a você que me ajudou. É muito gratificante você receber mensagens, depoimentos, vídeos assim, sabe? Era uma coisa que eu queria pra mim. E quando eu via isso, eu falava, como? Como que eu vou fazer isso? Eu não via, gente, eu não via possibilidade, eu não sabia como fazer isso. Não tinha ideia. Mas a partir do momento que eu falei, Senhor, eu quero, Deus, eu quero mudar minha vida, eu quero ganhar dinheiro ajudando outras pessoas. Me ajuda. Como? Eu não sei. Então, quando você quer, você acredita naquilo e você vive como se aquilo já estivesse acontecendo na sua vida, Deus prepara, as coisas acontecem, o universo se move ao seu favor e faz as coisas acontecerem. Então, eu tô aqui para te falar que sim, o seu problema vai ser solucionado, o seu sofrimento vai acabar e que se você se sente como eu naquela época, você não se conforme com a situação que você tiver hoje, se você estiver passando, né, por uma situação ruim e tudo mais, não se conforme. Mas visualize, sinta e aguarde em Deus, que tenho certeza que Gente, olha, eu falo assim com tanta certeza, porque a transformação que eu vi na minha vida, os milagres que eu vi acontecendo na minha vida, se aconteceu comigo, minha querida, com certeza acontece com você também. Mas você precisa querer. Então, a partir do momento que você quer, você aceita, você fala, Senhor, estou preparada para receber as suas bênçãos e suas maravilhas. Universo, estou preparada para receber tudo que há de bom e de melhor, porque eu nasci para viver tudo do bom e do melhor. Aí você começa a receber, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. E se você quiser saber um pouquinho mais da minha história, se você gostou, já coloca aqui nos comentários que com certeza eu vou trazendo aqui outras situações que aconteceram comigo, que provavelmente alguém que tá assistindo às vezes tá passando por alguma situação ou pode passar também. Então, só você comentar aqui e se inscrever no canal que logo mais a gente se vê no próximo vídeo.